O paradoxo do sono: quanto mais você tenta, menos você consegue. Você deita na cama exausto. O dia foi longo, a cabeça tá pesada, a única coisa que você quer é conseguir deitar a cabeça no travesseiro e dormir. Mas por algum motivo, o sono não vem. Você vira para um lado, depois para o outro, tenta encontrar uma posição confortável, fecha os olhos com força, respira fundo, conta até 10 e nada. O relógio vai avançando e aí vem aquele pensamento: eu preciso dormir logo. Se eu não dormir já, amanhã vai ser um dia difícil. Ou então, nossa, como eu queria dormir mais fácil. E aí acontece o pior. Quanto mais você força, mais desperto e às vezes desesperado você fica. Se isso já aconteceu com você, saiba que existe uma explicação. E não tem nada a ver com azar ou insônia crônica. O sono não é algo que você aprende a fazer. Ele não é controlável. Você não pode decidir dormir da mesma forma que decide levantar da cama e pegar um copo d'água. Isso porque o sono não é forçado, ele é induzido. E é exatamente aí que muita gente erra. A questão não é tentar mais, e sim tentar menos. O segredo para dormir bem está na forma com que você se prepara ao longo do dia. E principalmente da forma com que você pensa sobre o sono. Se você já sentiu essa frustração ao deitar na cama, ou ainda sente e quer resolver isso, então fica comigo nesse vídeo porque eu vou te explicar formas de você mudar essa relação com o sono e saber como induzi-lo melhor. Seja muito bem-vindo a esse canal. Para você que ainda não me conhece, eu sou Charles Betito, especialista em saúde mental e educação corporativa. E hoje eu estou aqui para te ajudar com uma parte da saúde mental que é muito importante, que é o seu sono, o descanso da noite, que faz aquela lavagem de toxinas da nossa mente e que organiza nossas memórias e faz uma série de coisas importantes. E se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal, curtir aqui embaixo o vídeo para ajudar a gente a levar esse conteúdo para mais pessoas e também me seguir lá no Instagram para mais dicas de sono e saúde mental. Por que o sono não vem quando você mais precisa? O sono, ele é induzido. Ele é um estado mental mais do que uma atividade, vamos dizer assim, que a gente faça. Em uma das ocasiões em que eu estava dando treinamentos para o executivo a respeito deste tema, uma das pessoas me pediu: você pode me ensinar a dormir ou dormir mais fácil? Foi isso que ela falou. Eu falei: olha, é impossível alguém ensinar o outro a dormir, porque não existe uma forma de fazer isso. O que eu posso ajudar é você ter uma melhor capacidade de indução do sono. E aí ela ainda insistiu comigo, falou: não, mas não tem um jeito, algumas atividades que você faça antes de dormir que funcione para que eu possa aprender a dormir? Eu falei: então tá bom, então me explica, como é que você faz? Me ensina você a dormir, né? E ela falou o seguinte: então tá bom, então deita. Eu falei: tá bom, tô deitado. Tô dormindo? Acho que não. Falei: agora fecha os olhos e fica aí deitado por um tempo. Aí eu fiquei uns 2 minutos e falei assim: tô dormindo? Ainda não. Ou seja, não dá, eu posso inventar uma série de coisas. A verdade é que o sono, ele é um estado mental. Quando a gente está em extrema preocupação, não adianta nada eu estar com o quarto na temperatura certa, lugar todo bonitinho, deitar na cama, confortável, maravilhosa, até estando cansado fisicamente e falar assim: agora eu vou conseguir dormir. Não vai, porque você precisa entrar naquele estado mental, porque aquela preocupação rodando, aquele estado desperto que você se encontra, vai impedir você de induzir o sono. Então, vamos entender um pouquinho mais a respeito disso, porque muita gente acredita que dormir é apenas uma questão de cansaço. E se isso fosse verdade, uma pessoa cansada, ela apagaria assim que ela colocasse a cabeça no travesseiro, não é mesmo? Mas a gente sabe que não é assim. Então, se você está cansado, por que o sono não vem? E a resposta aqui está em 2 fatores: o sistema nervoso autônomo e a sua mentalidade. E aqui vamos entender o problema do estado alerta. O modo alerta é ligado pela parte simpática do sistema nervoso autônomo. O que quer dizer isso? O nosso corpo ele tem vários mecanismos que controlam várias funções dele sem que a gente precise estar consciente. Eu não posso parar aqui agora, fazer um pensamento assim: deixa eu liberar um pouquinho mais de cortisol para ficar acordado. É impossível, porque existe uma parte do corpo que controla isso de forma automática. E ela funciona como uma balança. Tem a parte simpática e a parte parasimpática. O sistema nervoso autônomo, o simpático, ele é o que dá a resposta para o estresse. Ou seja, se eu estou em modo alerta, se eu estou ali preocupado com a minha sobrevivência, seja porque
uma ligação importante está vindo no trabalho, ou alguém mais nervoso veio falar comigo, ou eu recebi um e-mail que me deixou assim, meio preocupado, alguma coisa que eu estava esperando. Tudo isso às vezes pode ligar esse modo alerta. E esse modo alerta é o mesmo que ligava quando a gente estava tentando sobreviver lá atrás, quando éramos caçadores-coletores. Ou seja, eu estava fugindo de um tigre. Para eu fugir do tigre, vamos dizer assim, que está tentando me comer, o que eu tenho que fazer? O meu corpo ele tem que se otimizar para lutar ou fugir. E é isso que ele faz. Então, para ele otimizar tudo isso, ele liga uma série de sistemas que vão fazer algumas funções acontecerem. Como, por exemplo, eu não vou precisar ter criatividade nessa hora, certo? Ou seja, ele vai meio que, entre aspas, vai desligar a parte do cérebro que raciocina, que pensa, que é criativo. Eu não vou chegar pro tigre e falar assim, ô tigre, dá um minutinho aí, vamos discutir, fazer um brainstorming, para ver se você não quer comer outra coisa ao invés de mim. Ninguém vai fazer isso. A outra coisa é que, por exemplo, para o sistema digestivo, porque você não vai parar o tigre também no meio daquela perseguição para ir no banheiro, por exemplo. Então você tem que se otimizar para que você possa performar fisicamente, certo? Só que esse modo alerta, ele liga muitas vezes ao longo do dia em coisas que não são relacionadas à sobrevivência e que a gente está precisando da parte do cérebro para pensar. Começa aí o problema do estresse. Já o modo relaxamento, o modo mais relaxado, é ligado pelo sistema parasimpático. Quando você respira fundo, por exemplo, e demora para soltar o ar na expiração, faz esse tipo de respiração algumas vezes, é uma chavinha que você consegue trocar para esse sistema parasimpático. O que ele faz? Ele simplesmente devolve as funções naturais do corpo, como se você não estivesse correndo risco de vida ou perigo. Ou seja, seu sistema digestivo passa a funcionar, o sistema imunológico volta a ser regulado, você tem acesso às outras áreas do cérebro que estavam aí semi-desligadas e mais uma série de coisas. Então, por isso que é importante você entender que existem esses dois sistemas. A grande questão é, como eu disse, ele funciona como uma balança. Se você não ativa esse sistema simpático do estresse de forma ativa, ou seja, porque você quer, como por exemplo, fazendo exercícios físicos que demandam um pouco mais de atividade, que faz você ficar com a fala entrecortada, a respiração mais rápida e tal, esse é um tipo de forma. Se você não usa isso, não ativa esse sistema, ele vai se ativar em algum momento do seu dia. Às vezes quando você está falando com alguém e muitas vezes à noite, quando você não quer que ele seja ativado porque você quer dormir. Então a gente vai entender a relação dessas coisas para que você possa saber como induzir o sono. E tem outro problema. Se você passa o dia inteiro de forma acelerada, vivendo no estresse, ou como a gente diz, na correria, o seu corpo acostuma nesse estado. E ele se mantém ali, porque ele está achando que vai ajudar você a sobreviver. E aí quando você chega em casa, deita na cama, tentando dormir, com aquela mente agitada, cheia de preocupações e quer forçar o sono, adivinha o que acontece? O seu cérebro entende isso como se fosse mais uma tarefa a cumprir. Ele continua e mantém o estado de alerta tentando resolver um problema, que no caso é o fato de você não estar dormindo. E esse é o paradoxo. Quanto mais você pensa no sono ou mais tenta dormir, menos você consegue. Agora, a boa notícia é que é possível quebrar esse ciclo. E tudo começa na forma com que você enxerga o sono. O sono não é forçado, ele é induzido. O maior erro das pessoas que têm problema para dormir ou tenta dormir à noite e não consegue é querer controlar o sono. Mas o sono não é algo que você faz. Ele é um reflexo natural do corpo quando as condições certas estão presentes. É como uma fogueira. Você não pode fazer o fogo aparecer, mas pode criar um ambiente para que ele surja. Colocar lenha, acender o fósforo, trazer um pouco daquela oxigenação, que é abanar muitas vezes o fogo para que ele possa subir. E o sono vai funcionar da mesma maneira. Se você preparar o ambiente certo, tanto externo quanto interno, ele surge naturalmente. E o que define esse ambiente? Primeiro é a temperatura do corpo. O seu corpo precisa abaixar a temperatura para entrar no sono profundo. Isso acontece porque à medida que a noite avança, o seu corpo diminui a temperatura dele em mais ou menos 1 grau. E isso ajuda a ele se preparar para descansar. Mas se o seu quarto está muito quente, ou você toma um banho quente demais e já logo se enfia debaixo das cobertas, você está atrapalhando todo esse processo acontecer. Então a solução aqui, e eu já falei isso várias vezes em alguns vídeos desse canal, é manter um quarto com a temperatura entre 18 e 20 graus. Se você puder, usando ventiladores e também ar-condicionado. E aqui também tem algo importante com relação a isso, porque a diminuição da temperatura ajuda o nosso cérebro a produzir a melatonina, que é o hormônio que vai ajudar a gente a induzir o sono. Mas vamos entender o papel dela aqui. Muita gente acredita que a melatonina faz você dormir, mas não é bem assim não. Ela vai funcionar muito mais como um sinalizador do corpo, avisando que é hora de descansar.
E adivinha o que pode bloquear esse sinal? Sim, a luz azul das telas. Se você fica no computador ou no celular até tarde da noite, logo pouco antes de dormir, você está enviando uma mensagem para o seu cérebro dizendo que ainda é dia e que é para ele ficar acordado. Isso impede a melatonina de fazer o seu trabalho. E aí tem outra coisa, tem muita gente que gosta de suplementar com melatonina, né, tomando ali que você compra na farmácia e tal, para poder ajudar a induzir o sono. O grande problema é que não adianta você tomar melatonina e continuar na tela do computador ou vendo o celular. Se você for fazer isso, obviamente com acompanhamento de algum especialista ou médico, você deve fazer isso no escuro, porque quanto mais escuro tiver, não pode ter nenhuma luzinha, a verdade é essa. Qualquer luzinha no seu quarto, elimine, ou põe até fita crepe em cima. Eu faço isso quando eu vou pro hotel. Então o que acontece? Ao fazer isso, tudo escuro, aí sim você pode tomar melatonina que ela funciona. E geralmente é menos de 1 miligrama. Mas consulte o médico e o especialista, porque ele vai te dizer exatamente o que fazer. E se você quer dormir melhor, então tem que diminuir a luminosidade 1 hora mais ou menos antes de dormir. Não use telas perto dessa hora, ou seja, televisão, tela de celular, o que quer que seja, e prefira atividades com menos estímulos. Tá, mas e a cafeína ao longo do dia? O que acontece quando a gente toma muito café? E aqui tem algo que pouca gente sabe. A cafeína ela pode permanecer no seu corpo por até 10 horas. Isso significa que aquele cafezinho inocente no meio da tarde pode estar sabotando o seu sono. E se você tem dificuldades para dormir ou para induzir o sono à noite, faça esse experimento. Tire o café totalmente por mais ou menos uns 10 dias e veja o que acontece. E se você não consegue eliminar o café totalmente, pelo menos elimine o café a partir do meio-dia. Muitos problemas de insônia desaparecem só com essa mudança. Agora que você entendeu alguns mecanismos aqui físicos ou externos em relação ao que pode estar atrapalhando o seu corpo, vamos entender um pouquinho o que acontece na mente? A sua mente precisa estar do seu lado. Se você deita na cama pensando, eu preciso dormir logo, já começou errado. O sono, ele não responde à pressão, ele responde à entrega. A forma com que você encara o sono pode ser um dos maiores bloqueios que impede você de dormir bem. Quanto mais você se preocupa em dormir rápido, maior a ativação do seu sistema nervoso e mais difícil se torna o processo de relaxamento. Isso acontece porque o cérebro interpreta essa preocupação como ameaça. E quando o cérebro percebe uma ameaça, seja ela real ou criada pela sua mente, ele vai ativar o sistema nervoso simpático, que é aquele que nos mantém em estado de alerta para enfrentar perigos. Um estudo publicado no Journal of Neuroscience mostrou que pessoas que associam o sono a uma experiência estressante têm níveis elevados de cortisol à noite, dificultando o relaxamento necessário para adormecer. E o cortisol é um hormônio que a gente libera na parte da manhã, que ele antagoniza um pouco com a melatonina e ele faz com que a gente desperte. E também ajuda a gente a prestar atenção e a focar quando a gente precisa. Ou seja, quando a sua mente encara o sono como um desafio, o seu corpo responde como se estivesse sob ataque. Agora, como é que você pode mudar isso? Então eu vou te passar algumas estratégias comprovadas pela neurociência que vão te ajudar a transformar a sua relação com o sono. A primeira delas é a técnica do modo observador. Se tem uma coisa que piora a insônia, como a gente já falou, é a tentativa ativa de dormir. O sono pode não ser alcançado por um esforço consciente. Na verdade, o ato de tentar dormir ativa o córtex pré-frontal, parte aqui atrás da testa, que é a região do cérebro associada ao pensamento lógico e à tomada de decisões. Mas você não precisa estar pensando racionalmente quando quer dormir. Pelo contrário, você precisa desativar essa parte do cérebro para que o seu corpo entenda que pode relaxar. Em vez de lutar para dormir, apenas observe. Deite-se e foque em perceber o seu corpo. Sinta o contato com os lençóis, perceba a sua respiração sem tentar controlá-la, perceba o peso do seu corpo afundando no colchão e todo o resto que vem dos 5 sentidos, que é o que a gente chama experiência direta da realidade. Sem tentar mudar nada, sem forçar, apenas perceba. Isso ajuda a transferir a atividade cerebral para o sistema nervoso parasimpático, que é responsável pelo descanso e relaxamento. Essa simples mudança de mentalidade pode te ajudar a fazer o sono chegar sem esforço. E isso nos leva para a segunda estratégia, que é o poder da visualização mental. E isso é algo que eu já tratei em um vídeo aqui no canal, lá explicando um pouquinho mais da estrutura toda e da mecânica de como essas coisas funcionam e como isso pode te ajudar não só a dormir, mas também a fazer outras coisas ao longo do seu dia. Então dá uma olhadinha lá. Mas em relação ao sono, já aconteceu de você sonhar com algo que parecia muito real? E aí você acordou, às vezes, sentindo aquela emoção do sonho, ou mesmo aturdido, desesperado, ou achando que aquilo foi realidade e depois demora um tempinho até você perceber que era só um sonho? Isso acontece porque o cérebro, ele não distingue muito bem o que é um pensamento do que é uma experiência real.
Ou seja, se você conseguir convencer a sua mente de que está num ambiente tranquilo, logo o seu corpo vai seguir aquilo que a sua mente acredita. E isso não é apenas uma teoria. Pesquisas da Universidade de Oxford mostraram que pessoas que praticam visualizações relaxantes antes de dormir pegam num sono mais rápido e relatam um sono de maior qualidade. E como é que você pode aplicar isso na prática? Existem formas que são mais complexas e mais cheias de técnicas, e isso eu vou mostrar para vocês em uma outra oportunidade. Mas de uma forma simples, você pode fazer o seguinte: imagine-se deitado em uma rede à beira-mar, sentindo a brisa no rosto. Visualize uma floresta tranquila, ouvindo o som dos pássaros. Lembre-se de um momento de paz que já viveu na sua vida e retrate esse momento com o máximo de fidelidade e detalhes possíveis. E quanto mais detalhes você adicionar, como sons, cheiros, barulhos, mais o corpo responderá a essa experiência mental. E naturalmente o sono virá. Mas além disso tudo, o nosso corpo, a nossa mente, que é uma coisa muito inteligente, quem criou era muito inteligente, já tem ali um mecanismo de salvaguarda, ou seja, algo que a gente pode usar a nosso favor para ativar esse sistema de relaxamento. Agora adivinha o que é? E eu vou te contar, é de graça, tá aí com você o tempo inteiro e muitas vezes a gente nem percebe, mas ele é importantíssimo para nossa sobrevivência. Adivinhou o que é? Se você falou a respiração, então você acertou. Então agora a gente vai falar como a sua respiração pode ajudar você a reprogramar o seu cérebro para dormir. Pouca gente percebe, mas a forma com que você respira afeta diretamente sua capacidade de relaxar e adormecer. Quando você está ansioso, a sua respiração muitas vezes se torna curta e rápida, vem até aqui. Esse tipo de respiração ativa o sistema nervoso simpático, mantendo o seu corpo no estado de alerta, que é aquele que a gente quer evitar na hora de dormir. Agora, quando você desacelera a respiração, algo incrível acontece. O seu corpo manda um sinal para o seu cérebro dizendo que está tudo bem e que ele pode relaxar. Um outro estudo da Universidade de Stanford descobriu que a respiração lenta e profunda reduz os níveis de cortisol e aumenta a atividade do sistema nervoso parasimpático, facilitando o adormecer. Então a chavinha que liga e desliga esse modo de alerta está aí o tempo inteiro, é a sua respiração. E eu vou te explicar uma técnica muito simples e que você pode usar a todo momento. Inclusive também já fiz um vídeo a respeito disso com essa técnica no final. Então se você quer um pouquinho mais de detalhe, veja esse vídeo aqui. Essa técnica da respiração quadrada ela é bem simples. Você simplesmente conta mentalmente até 4 para cada uma das 4 etapas da respiração, por isso que é quadrada. Então você inspira em 4 tempos, segura 4 tempos com o ar, pulmão cheio, você expira em 4 tempos e depois segura com o pulmão vazio 4 tempos também de novo. E você vai repetindo esse processo até a hora que você sente um total relaxamento. E eu digo para você facilmente, depois de 1 minuto e meio fazendo isso, você está muito mais relaxado e possivelmente já pronto para dormir. Então faça esse teste e vê o que acontece. E o quarto ponto é reprogramar sua autofala em relação ao sono. Se você sempre diz coisas como eu sou ruim para dormir, nunca consigo dormir rápido, ou se eu não dormir agora, amanhã vou estar um lixo, o seu cérebro internaliza essas crenças e começa a agir de acordo. Isso é chamado de profecia autorrealizável, quando a sua própria expectativa sobre algo acaba influenciando o resultado. O problema é que essas frases elas geram estresse. E como já vimos, o estresse é o maior inimigo do sono. E a boa notícia é que você sim pode mudar isso. Então experimente substituir esses pensamentos por outros como esses aqui. Meu corpo sabe dormir, eu só preciso permitir. Cada noite é uma nova chance para eu conseguir descansar. O sono virá quando for a hora certa. Parece simples, mas essa mudança de mentalidade reduz a ansiedade noturna e faz com que você consiga dormir de forma mais fácil. E o quinto passo é aceite que o sono não é uma competição. O maior erro de quem sofre de insônia é tentar transformar o sono num desafio. Se você deita preocupado com o tempo que você vai levar para adormecer, cada minuto sem dormir parece uma derrota. Mas a verdade é que dormir não é um esporte, não existe um placar. O que importa não é o quão rápido você dorme, mas sim o quão preparados estão o seu corpo e a sua mente para receber esse sono. Se você mudar a forma com que encara o ato de dormir, verá que o sono sempre esteve ali. Você só precisa criar espaço para ele acontecer. Durma melhor tentando menos. O maior erro de quem tem dificuldade para dormir é tentar demais. O sono não é uma batalha, é um processo natural. E se você preparar de forma correta o seu corpo e a sua mente, desde a hora que você acorda até a hora que você vai induzir o sono, então você já está no caminho certo para ter excelentes noites de sono e se preparar para esse momento maravilhoso dessas 8 horas, no geral, em média,
que a gente parece que não está fazendo nada, mas que é tão importante para o nosso corpo e a nossa mente, que estão extremamente ativos e nos trazem energia, vigor, felicidade, uma série de coisas que a gente precisa para viver bem a nossa vida. Gostou desse vídeo? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram para mais dicas de sono e saúde mental e a gente se vê no próximo vídeo. Gostou desse vídeo? Então eu tenho certeza que você vai gostar desse aqui também. E lembre-se, inscreva-se no canal.